noite. O investimento produtivo em Portugal poderá aumentar 30% este ano. Esta é, pelo menos, a expectativa dos empresários, detectada no último inquérito de conjuntura realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Em relação ao ano passado, a opinião dos empresários é de que, apesar das medidas de política económica restritiva, o investimento atingiu um aumento nominal médio de 24%. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o ano de 89 foi de clima favorável ao investimento. No início do ano, os empresários esperavam um aumento nominal de 28%, mas o otimismo tornou-se um pouco mais moderado na segunda metade do ano. Ainda assim, atingiu-se um crescimento de 24 pontos percentuais. E pode mesmo dizer-se que são muito poucas as empresas que não declararam intenção de investir. Para esta ligeira desaceleração em relação às expectativas iniciais, contribuíram, na opinião dos empresários, o nível das taxas de juro, que aumentou, o acesso mais difícil ao crédito bancário e as perspectivas de venda que baixaram na sequência das medidas de contenção do consumo. Os empresários recordam as medidas de política económica restritiva tomadas em abril do ano passado. Mas os números agora divulgados pelo INE mostram que a variável que mais se ressentiu não foi o investimento, mas sim o consumo privado. Em reforço disto mesmo, também números calculados pelo Conselho Nacional do Plano estimam em 5,5% a taxa de crescimento económico de 1989. A previsão oficial era de apenas 4 pontos percentuais. Voltando aos dados do INE, há setores em que se verificou mesmo aumento da propensão a investir. Na construção e obras públicas, 48% no final do ano, contra uma expectativa de apenas 31% no primeiro trimestre. No setor de bancos e seguros, uma expansão de 41%, contra expectativas iniciais de apenas 22 pontos percentuais. No setor dos transportes e comunicações, o investimento deverá ter aumentado 50% em termos nominais. Em 1989, a principal fonte de financiamento do investimento foi a dos fundos próprios, ou seja, a do autofinanciamento, o que já diz muita coisa sobre a capacidade financeira de muitas empresas. No comércio, bancos e seguros, em cada 4 escudos de investimento, 3 foram obtidos por mobilização de fundos próprios. O crédito bancário, que antigamente ocupava a primeira posição, já só contribuiu com 28% dos fundos necessários para o investimento. Os fundos da CEE estão a crescer de importância. Detêm uma cota média de 9%, mas o seu peso é muito superior na indústria transformadora e na construção. Quanto à importância do mercado de capitais, enquanto fonte de financiamento do investimento, o valor apurado é de 5% do total. Na qualidade de vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, está aqui connosco no estúdio o engenheiro Mário Seca. Senhor engenheiro, muito boa noite. Afinal de contas, as medidas restritivas lançadas pelo Governo em abril do ano passado parece que não afetaram quase nada o investimento. Como é que explica isso? Bom, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu deveria dizer que, em alguns setores, houve um ligeiro retrocesso do investimento, embora se verificasse um aumento ainda relativamente a 1988, o aumento verificado em 88. É óbvio que à Associação Industrial Portuguesa interessa um aumento significativo do investimento produtivo, mas é fundamental que, para isso, a capacidade da economia portuguesa exista para financiar o investimento produtivo previsto. Porque se nós não maximizarmos a poupança interna, incluindo a pequena poupança, para esse investimento produtivo, nós podemos ter efeitos inflacionistas que também são indesejáveis. Aliás, como sabe, digamos, se nós tivermos necessidade de recorrer a capitais externos, esses vão criar um aumento de liquidez interna que poderá ter 2 efeitos que são indesejáveis. Um é o aumento da inflação, outro é a necessidade, digamos, o que também seria negativo, de restrição do crédito, de restrição do consumo e de um controle, digamos, monetário. O que nós desejamos é que, de facto, haja uma capacidade, e não é esta a tarefa que nos compete a nós, obviamente, de minimizar os efeitos de uma política, que os responsáveis de uma política macroeconómica sejam capazes de minimizar os efeitos da pressão em termos de investimento a nível, digamos, do país. E isso está-se a conseguir ou não? É desejável que se consiga e temos esperança que se consiga. Nos nossos estúdios no Porto está o engenheiro José Manuel Fernandes, vice-presidente da Associação Industrial Portuense. Sr. Engenheiro, muito boa noite. Eu queria também a sua opinião sobre este facto de, apesar das medidas restritivas, parece que o investimento não deixou de crescer. Sim, o investimento não deixou de crescer e foi responsável por uma forte componente da nossa taxa de crescimento. Para além de isso também ser auxiliado com o desenvolvimento do nosso comércio externo, em que o ano passado, em outubro, tínhamos uma cobertura, uma taxa de cobertura no nosso comércio externo na ordem dos 74%,
a própria taxa de crescimento do consumo público, que veio para níveis de 2%, o consumo privado para níveis de 3,5%, o que nos apontam, de facto, componentes importantíssimas em relação à nossa taxa de crescimento, que nós, portanto, consideramos muito, muito importantes. Por outro lado, e não devemos esquecer que esta taxa de crescimento está no seguimento de 5 anos de crescimento sustentado, o que para nós, com o investimento conforme ele está a ser neste momento equacionado, a sua previsão, também apontará também a um 6º ano de crescimento sustentado. Contudo, de facto, a inflação é o único senão que está aqui equacionado, porque, de facto, é um dos poucos componentes negativos em que ela disparou e ultrapassou valores que não estavam previstos. Contudo, a limitação do crédito, da forma como ela foi feita, na realidade redundou e gerou um certo mal-estar na parte empresarial, contudo, ao mesmo tempo compreensiva, porque ela faz parte de uma estratégia de crescimento sustentado. E, de facto, se hoje nos apercebermos que pretendemos uma economia constante, com uma reta de regressão crescente, positiva, esta componente é importante nesta estratégia. Não obstante, pensarmos que, de facto, um ou outro caso tem de ser equacionados em termos de crédito, um ou outro setor de uma forma muito pontual e muito carinhosa, na medida em que podemos ter setores que podem entrar em situação crítica e, de facto, têm que ser acarinhados e apoiados. Sr. Engenheiro, não pode acontecer que precisamente as medidas restritivas tenham como um dos resultados obrigar a que sejam feitos primeiro os investimentos de reestruturação e de racionalização e só mais tarde investimentos para aumento da capacidade produtiva? Da forma como põe a questão, nós consideramos que as empresas hoje têm uma dinâmica e estão hoje dotadas de instrumentos, de ferramentas que podem perfeitamente equacionar essas duas componentes ao mesmo tempo, de forma que não vejo grande dificuldade em as duas frentes serem mobilizadas ao mesmo tempo. Ou seja, dá a ideia, de facto, que as medidas restritivas não tiveram assim aquele impacto no investimento que se pretenderia. Como é que isto se pode explicar? Julgo que tiveram em parte, como lhe disse, no setor metalomecânico, que eu conheço bastante bem e que é extremamente importante e que ainda tem, infelizmente, entre nós um peso muito pequeno. Ele tem, em percentual, representa cerca de 15% da indústria transformadora, quer em valor bruto de produção, quer em valor acrescentado bruto. Os números são sensivelmente idênticos, 14%, 15%, enquanto que em países como uma Alemanha tem cerca de 40% de peso na indústria transformadora. E neste setor houve, como disse, em termos relativos de crescimento, um abrandamento do crescimento da formação bruta de capital fixo em 1989. Aliás, segundo os números e as previsões que eu tenho para 1990, admite-se que o crescimento real do investimento, por outras fontes que não aquela que citou há bocadinho, seja da ordem dos 9%, 10% em valor real. Portanto, se acrescentarmos a inflação, se for idêntica a 11,5% dos preços, dará cerca de 23%, 24%, 25% no máximo. Mas, como disse, desejamos nós que o aumento do investimento seja o maior possível. É desejável, desde que sejamos capazes, como disse há bocadinho, de minimizar os efeitos desta pressão do investimento e que é fundamental que se consigam. Acha que este ano vai haver investimentos a serem feitos que estavam inicialmente previstos para o ano passado, mas por força das medidas restritivas tiveram que ser atrasados? Eu julgo que sim, e não só por isso. Como sabe, há incentivos ao investimento que são importantes, não são só por si fatores determinantes da modernização da indústria, mas contribuem grandemente para essa modernização. É fundamental que o empresário, podendo contar com esses investimentos, de facto modernize as suas empresas. Ele tem que ser competitivo, tem que ter tecnologias perfeitamente atualizadas e que, em muitos casos, tem que aumentar a sua capacidade para ter, digamos, capacidade de competição. Quer dizer, capacidade física para ter capacidade de competição, em termos europeus. A modernização é fundamental, não é feita indiscriminadamente. Há que ter tecnologias que, sendo atualizadas, sejam também capazes de tornar o seu produto competitivo e que ele possa, face à determinação de mercado, utilizar essas novas tecnologias em coeficientes de utilização rentáveis e económicos. Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes, eu penso que estava a querer comentar. Exato. Eu pretendia fazer, de facto, uma observação em relação à matéria de incentivos.
se de facto o país está dotado neste momento de um programa de incentivos de apelo ao desenvolvimento, neste momento aqui nós preocupamos-nos bastante com aspectos de desincentivos. E queria chamar a atenção, primeiro de tudo, nós pensamos essencialmente, partimos de uma premissa na Associação Industrial Portuense, numa autoeducação que desenvolvemos em torno de nós, que as empresas e os projetos devem ser por si só viáveis. Segundo, em aspectos de desincentivos, eu queria chamar a atenção por um aspecto que nós consideramos neste momento bastante trágico e faço-o de uma forma construtiva. As comunicações telefónicas, neste momento, são um desincentivo das nossas empresas, ou seja, são impossíveis pelo telefax. O telefax hoje é a ferramenta de trabalho número 1 nas relações nacionais interempresas, a nível nacional e a nível internacional. Infelizmente o telefax trabalha pelo cabo telefónico, pelo menos da forma como chega às nossas empresas, e estamos neste momento certos polos de desenvolvimento crucial do país, que nos últimos tempos tiveram um desenvolvimento bastante agressivo, bastante importante e que hoje são componentes importantes da nossa economia, neste momento quase que se veem impossibilitados de receber uma encomenda do estrangeiro a horas de trabalho. Esta é uma realidade e desafio. Nós podemos, inclusivamente, prestar colaboração nesse aspecto, mas estamos a viver uma situação trágica em certas zonas cruciais do nosso país. Portanto, este desincentivo, se for neutralizado, transforma-se num extraordinário incentivo. Eu quero dizer que os CTTs de PLPs, como operador público, não são minimamente eficientes hoje a resolver os problemas em certas zonas cruciais das nossas empresas, onde estão certos polos com grande desenvolvimento. Trabalham de acordo com um plano, não trabalham de acordo com o mercado. E isto redunda nos problemas da forma como nós estamos hoje a viver e que todos nós conhecidos. Outro aspecto que eu poderia citar como um desincentivo que é importantíssimo ser resolvido são os altos encargos nos processos de desalfandegamento e armazenagem de mercadorias. Portugal é um país que tem de se preparar para ter uma indústria transformadora altamente competitiva e forte. Nós temos de receber mercadorias, componentes do estrangeiro, do exterior, temos que injetar nos nossos produtos, nos nossos projetos e temos que reexportá-los. Não podemos ter os nossos produtos, aqueles componentes que integramos e, portanto, matérias-primas afetados por valores que, muitas das vezes, são valores que vão acima de valores minimamente aceitáveis. Um outro desincentivo, para terminar neste aspecto, poderei citar que não temos um sistema, por exemplo, simplificado nas importações exatamente nesta componente de integração e de enriquecimento dos nossos produtos para reexportarmos. Por exemplo, a Espanha aqui ao lado tem um sistema em que um componente, uma máquina que está parada, um complexo de uma unidade de produção que está parada, falta-lhe uma placa eletrónica, vem por correio, uma fatura de 80 mil escudos, 70 mil escudos, até 130 mil escudos, é entrega livre. Aqui em Portugal temos um processo que gira entre 8 a 15 dias com processo alfandegário. Isto, de facto, neste momento são desincentivos que nos interessa urgentemente pôr este país a trabalhar em melhores condições. De forma que muito obrigado. São aspectos importantes. Nós estamos mesmo... o nosso tempo já esgotou. Eu quero agradecer ao engenheiro José Manuel Fernandes e ao engenheiro Mário Seca, de facto, a presença aqui no 24 Horas. Muito obrigado. E estas chegas que deram para o problema. Vamos esperar, talvez, melhores dias e para que haja melhores perspectivas para o investimento produtivo. Boas perspectivas há também para os estaleiros navais da Setnav, que têm em carteira encomendas que garantem a atividade da empresa pelo menos até meados da década. Isto aparece como o primeiro resultado da nova gestão da Setnav, uma gestão da responsabilidade da Solisnor, que assinou o contrato de concessão da exploração no final do ano passado. O contrato de concessão da exploração dos estaleiros da Setnav à Solisnor envolve 3 empresas, a Soponata, a Lisnav e um grupo norueguês. No fim do ano passado, o Estado assumiu os 107 milhões de contos de dívidas da Setnav, o que quer dizer que a exploração dos estaleiros começou este ano uma nova fase, livre dessas dívidas. Encomendas para já não faltam. Desde o início do ano foram celebrados contratos para a construção de 4 navios de 150 mil toneladas cada. Feitas as contas, trata-se de um investimento à volta dos 32 milhões de contos. Quanto a reparações, há uma lista com 8 navios, ou seja, a carteira de encomendas da Setnav neste momento deverá ocupar por alguns anos os 2.600 trabalhadores atuais da empresa. O mercado internacional parece assim ter superado a crise que desde o início da década de 70 praticamente estagnou o setor da construção naval.
O engenheiro João Leite é administrador delegado da Solisnor, precisamente a empresa que é encarregada da gestão dos estaleiros da Setnav. Sr. Engenheiro, muito boa noite. Esta carteira de encomendas vai dar trabalho até quando? Bom, temos que dividir a carteira de encomendas em dois tipos de atividades, que são as atividades básicas do estaleiro, portanto, a atividade de construção naval e a atividade da reparação naval. No campo da primeira, portanto, da construção naval, nós temos garantida por um dos sócios maioritários da empresa, pela Soponata, uma carteira de encomendas de uma série de navios de 150 mil toneladas, portanto, petroleiros de 150 mil toneladas, Suezmax, que irão representar uma garantia de plena ocupação a nível de 4 anos, com a eventual possibilidade de dobrar essa encomenda, portanto, para um conjunto de mais outra série idêntica para mais 4 anos. No campo da reparação naval, o caso já se coloca de maneira diferente, visto que a reparação naval é uma atividade à semana, à quinzena, eventualmente nas épocas melhores, e agora estamos numa época bastante razoável, ao mês. Portanto, nós esperamos conseguir várias vantagens. A primeira é que, através da entrada da Lisnav na Solisnor, haverá uma harmonização de preços e o que significa, portanto, que deixará de haver qualquer hipótese de haver competição exacerbada entre as duas empresas. Isto, portanto, irá significar que poderemos, por um lado, ter um pressário a nível homogéneo entre as duas empresas e, por outro lado, com as vantagens que daí advêm, e, por outro lado, que poderemos ocupar com uma coordenação conjugada a nível técnico e comercial, poderemos conjugar a maximização da ocupação das capacidades de ambos os estaleiros. Pode ser. Sim, ia só, portanto, terminar responder à sua pergunta, dizendo que, portanto, em termos de arranque, e nós arrancámos, portanto, há pouco mais de um mês, já conseguimos obter na Solisnor, dentro deste âmbito, 8 navios em reparação e já temos agora ainda para fevereiro mais 5, portanto estamos acima dos objetivos que nos tínhamos proposto a nível da empresa. Sr. Engenheiro, durante alguns anos, durante estes últimos anos, falou-se muito da crise dos estaleiros, a crise que era também internacional. Agora acabaram os anos de crise? Bom, isso é sempre difícil dizer. A indústria naval é uma indústria muito sui generis, é uma indústria muito difícil, muito sensível, inclusivamente porque é ao mesmo tempo de capital intensivo e de trabalho intensivo, portanto não é fácil. Tem tido sempre ao longo ao longo dos decénios, tem tido períodos melhores e períodos piores, portanto é muito difícil de, digamos, fazer previsões para o futuro distante. No entanto, poderá dizer-se que estamos numa época sensivelmente boa, e que se espera que, os estudos de mercado assim o indicam, que nos próximos 3 anos se mantenha este nível de clientela. Há aqui um aspecto também que eu gostaria de salientar muito importante, é que se conseguiu na Solisnor um acordo laboral a 2 anos, o que é indispensável para que haja credibilidade da clientela a nível internacional. Bem, sem um acordo deste tipo, não há possibilidades de ter uma imagem a nível internacional que permita que os armadores considerem este estaleiro ao nível e com credibilidade de uma Lisnav, porque é evidente que o armador quer ter condições de preços, de prazos, de condições técnicas, e existem, tanto na Lisnav como na Solisnor, mas quer também que haja garantia de estabilidade laboral. Portanto, este é um grande passo em frente. Eu penso que a viabilização dos estaleiros, a viabilização desta indústria em Portugal, passou também pela diminuição do número de postos de trabalho. Havia 4.000 trabalhadores, neste momento suponho que está em cerca de 2.600. Exato. E este número isso já foi feito pela Setnav, pela empresa que concessionou o estaleiro à Solisnor. Pensa que vai haver trabalho para estes 2.600 trabalhadores? Nós consideramos que o número atual de trabalhadores da Solisnor é para se manter. Sr. Engenheiro, falou há pouco do mercado internacional e da confiança que os armadores precisam de ter. Como é que se situam os estaleiros
da SETNAV no mercado internacional? Eles vão ser competitivos, de facto? Bom, nós esperamos que com estas condições todas que estão enquadradas, portanto, temos por trás uma capacidade técnica, uma capacidade de fundo económica ou financeira baseada nas duas grandes superempresas, enfim, nas superempresas que são sócias principais da Solisnor, portanto, da Soponata e a Lisnave, o que é muito importante. Depois temos este acordo laboral que é fundamental para criar confiança na clientela. Capacidade técnica existe, aliás, está alicerçada pelos próprios sócios. Portanto, temos condições logísticas muito boas, sem paralelo no mundo. Sabe perfeitamente que ao longo de vários decénios a Lisnave tem sido um dos estaleiros de ponta a nível mundial, se não o melhor. Portanto, não há razão nenhuma para que a Solisnor não cumpra os seus objetivos. Oxalá que sim. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua presença aqui no 24 Horas. Muito obrigado, eu. Maria Branca dos Santos, Dona Branca, ou simplesmente a banqueira do povo, foi condenada a 10 anos de prisão. O seu advogado anunciou que vai requerer a liberdade condicional, porque Dona Branca já cumpriu preventivamente mais de metade da pena. Dos 67 réus do processo, 23 foram absolvidos. As penas dos restantes vão dos 2 aos 8 anos. Há 19 condenados com pena suspensa. O Tribunal deu como provado o prejuízo de 20 mil contos e obrigou os réus condenados ao pagamento solidário dos prejuízos causados aos queixosos. Da atualidade política, uma notícia já desta noite. O PSD reagiu à proposta de adiamento da votação amanhã no Parlamento da Lei Quadro das Privatizações, que tinha sido formulada na terça-feira pelo Partido Socialista. Reunida ao princípio da noite, a Comissão Política do PSD recusou liminarmente a proposta de Jorge Sampaio. Aquele órgão do PSD manifestou também estranheza pela reação do porta-voz da Presidência da República à declaração de Cavaco Silva a propósito de um eventual apoio dos sociais-democratas a uma possível recandidatura de Mário Soares. O PST não vai alterar a sua posição porque não há razões substantivas que tenham sido aduzidas no decurso dos trabalhos da Comissão que nos levem a retirar o agendamento. Como sabe, a proposta do Governo deu entrada em outubro na Assembleia da República. Há um profundíssimo trabalho que tem sido desempenhado pela Comissão de Economia e Finanças, no qual tem estado permanentemente o Governo. Não se tem furtado ao diálogo, tem dialogado com a oposição tanto quanto possível. Não obstante, há questões nas quais os pontos de partida e os pontos de chegada do PST e do PS são antagónicos, o que é normal. Isso deve ser assumido em democracia. Aquilo que nós não aceitamos e denunciamos veementemente é esta tentativa do PS de se esconder sempre por trás de argumentos formais e de circunstância para, no fundo, tentar entravar as iniciativas que visam dar dinamismo à sociedade civil, como esta possibilidade de as reprivatizações serem feitas a 100%. Duarte Lima expôs também a posição do PSD a propósito da reação do porta-voz da Presidência da República à entrevista em que Cavaco Silva se referiu à hipótese de apoiar a recandidatura do Presidente da República. Em primeiro lugar, o Presidente da Comissão Política do PSD, na nota que comunicou ao Expresso, não refere que vai apoiar ninguém, seja quem for. Pura e simplesmente define que quer apresentar ao partido uma posição. É de que, verificados determinados pressupostos e se o Dr. Mário Soares se recandidatar à Presidência da República, que o PSD não apresentará um candidato próprio. Não refere vez nenhuma que apoio seja quem for. Ninguém lhe pediu apoio e nós também não estamos a oferecer apoio a ninguém. Em segundo lugar, estranhamos a estranheza do porta-voz da Presidência da República. Há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, como é do conhecimento público, quer o Partido Socialista por um lado, quer o GT por outro, esses sim vieram manifestar o seu apoio à recandidatura do Sr. Presidente da República. Ninguém nessa altura se pronunciou, ninguém nessa altura manifestou estranheza, ninguém nessa altura comunicou que era prematura a consideração ou não da recandidatura do Sr. Presidente da República. Registramos apenas esse facto. O diferendo entre a Câmara Municipal do Porto e a EDP, por causa das alegadas dívidas da autarquia àquela empresa pública, poderá estar mais próximo de uma solução. O Presidente da Câmara, Fernando Gomes, reuniu com o Presidente do Conselho de Administração da EDP, Castro Rocha. No final, ambos manifestaram vontade de resolver o problema. A promessa de cedências e de uso de flexibilidade negocial poderá pôr fim, depois de mais de 10 anos de polémica e situações por vezes dramáticas, ao problema do pagamento de uma dívida de 55 milhões de contos exigida pela Eletricidade de Portugal à Câmara Municipal do Porto. Na reunião desta tarde, que juntou à mesa o Presidente do município portuense e o Presidente do Conselho de Administração da EDP, com alguns assessores, foram estabelecidos os princípios que permitirão o prosseguimento do diálogo até ao desejado acordo.
Não negando basicamente a dívida, a Câmara, pela voz de Fernando Gomes, considera fundamental para a resolução do contencioso uma avaliação do património camarário, incluindo imobiliário e infraestruturas elétricas, o que permitirá apresentá-lo como contrapartida da dívida. Fernando Gomes não deixou de frisar o direito do Porto a uma situação de exceção no contexto da legislação vigente e anunciou que, até ao fim da próxima semana, será formada uma comissão tripartida, um representante da Câmara, outro da EDP e um terceiro independente, que quantificará o valor patrimonial em causa, agora em exploração pela EDP. Será esta a plataforma do diálogo subsequente. Demos, além do mais, a esta comissão um prazo de 120 dias para apresentar o relatório final, para a partir daí então chegarmos a conclusões quanto quem deve a quem, se é a Câmara Municipal do Porto que deve à EDP, se é a EDP que deve à Câmara Municipal do Porto, uma vez que o Conselho do Porto tem infraestruturas elétricas e património que nenhum outro concelho no país tem, nem mesmo Lisboa em alguns casos. Bom, naturalmente que a EDP, se decidiu a participar no trabalho de uma comissão que tem por objetivo definir o valor de um património do CMGE, com o qual poderá vir a compensar-se parte da dívida da Câmara, obviamente que respeitaremos as decisões que aí vierem a ser tomadas.